esse cara é o Advisor Raiz. Acabou. 1 mês e meio a empresa de volta no meu nome. Pra fazer um M&A, você tem que estar preparado. Decisão, cara, não tem jeito. Você tem que tomar partido e você tem que dar um ponto final nela. A empresa tinha 10, 7 veio. Na segunda-feira, todos fizeram uma carta de demissão. Eu acho que todo empresário ele deveria expor a sua empresa à venda. Porque pra mim foi um mestrado. Estamos começando mais um episódio do podcast M&Azeiro. Eu sou o Daniel, host desse podcast. Sou formado em economia, trabalho em fusões e aquisições há mais de 20 anos. E hoje eu vou ter a honra e o prazer de fazer esse podcast com meu amigo Gui, que, tem uma história incrível, vários processos de M&A bem-sucedidos e mal-sucedidos. Afinal, né, não dá pra acertar todas. Exato. E, cara, conta um pouquinho da sua história, meu. Você começou como auxiliar de escritório na Prefeitura de Juiz de Fora. É isso aí. Primeiro, obrigado pelo convite, meu amigo. Um prazer estar aqui com você. Sou Guilherme Honório, pessoal. Atualmente sou CEO da GHJ Capital, mas tem uma história longa por aí, né? Bom, acho que long story telling, eu começo a minha história em 2004 como estagiário, nem estagiário, era mirim. Todas as cidades têm um programa chamado Guarda Mirim, né, que é meio que nacional. E minha função era buscar o jornal do meu chefe. Basicamente era isso. Naquela época e era prefeitura, né, então já viu como é que é da repartição pública. Então de manhã eu tinha que buscar o jornal do meu chefe e protocolar. Ali eu já fui muito diferente, né? Porque eu já quis assumir muito mais condições, assumir muito mais funções. Eu atendia balcão, participava do planejamento estratégico, lia... Então, assim, fazia de tudo. Com que idade? Com 14 anos. E aí eu lembro que eu ganhava R$110. Nossa, era maravilhoso. Meu filho tá aqui assistindo, mais 2 anos, cara. Tá vendo? Tá vendo? E aí, poxa, fiquei lá 1 ano nessa empresa e, só que o programa só durava 1 ano. E quando venceu o programa, na época eles tinham meio que uma regional, que era o prefeito da cidade, assim. Ele falou, cara, eu não posso perder esse mirim. Esse cara faz tudo pra mim, resolve a minha vida, meu chefe, tudo. E aí lá ele pediu uma oportunidade pra mim. Ele aí ele conseguiu estender o programa, só que ele não conseguiu ver a prefeitura. Ele ligou pro amigo dele, que era o Paulo, que é meu padrinho de casamento hoje, e falou, cara, eu vou arrumar pra você um serviço de engraxate. Eu falei, puta, cara, engraxar sapato, bicho. Falei, vou lá pra entrevista. Fui pra entrevista, fui bem arrumado. Na época pedi a calça do meu cunhado emprestada, a camisa do meu cunhado emprestada, e fui pra entrevista de engraxate. Cheguei lá, daquele jeito pra entrevista de engraxate. Nisso o RH falou comigo o seguinte, falou, Guilherme, o que você sabe fazer? Eu falei, cara, você mexeu no computador. Eu não sabia nada. Mexi no computador, primeiro MSN e Orkut na época. Tá, vai lá, você vai então fazer uma entrevista lá com o pessoal do TI. Aí foi muito engraçado na época, meu chefe, Elenilton, ele virou e falou assim, formata pra mim um computador. Aí eu fiquei lá, olhando o computador, olhando pra ele. Sem Google, sem nada. Aí ele olhou pra mim e falou, você não sabe fazer, né? Eu falei, não sei, mas se você me ensinar uma vez só, eu faço. Aí ele me ensinou, fiz mais uns 5 computadores no dia, fui contratado ali, entrei em mirim de novo. De lá eu assumi Aí fui contratado depois de um tempo, com 17 anos de idade. Não podia ser contratado na época, porque eu não tinha certificado de reservista de reserva do Exército. Me contratou, entrei lá auxiliar mesmo, né? Meu primeiro serviço foi serviços gerais. Porque eu ainda lembro quando eu fui contratado, lá tinha um piso. Aí quando eu falei, putz, agora eu vou ganhar um baita salário, né? Aí me assinaram a minha carteira auxiliar de serviços gerais. Eu falei, tá bom. E aí saí de lá, cara, long storytelling, gerente de TI, já praticamente com todos os rumos vencidos. Nesse meio de paralelismo, né? Eu sempre fui muito empreendedor. Eu sempre brinco que eu empreendo aonde eu tô. Acho que empreender, não é você é dono, você precisa ser um empreendedor. Acho que você não precisa ser dono para ser empreendedor. Acho que se você dá o seu melhor como dono, em qualquer empresa que você tá, você vai longe. E é o que eu fazia lá. Lá eu venci todos os meus desafios e hoje eu tenho isso como um mantra porque eu não posso deixar de dar pista pro meu time. Porque lá o que aconteceu é que minha pista acabou. Então eu procurei ele, eu já fazia negócio em paralelo, formatava computador na rua, aquelas coisas tudo. Instalava a rede, aí comecei a pegar uns clientinhos pequenos, e aí, fui fazendo um paralelozinho ali, fiz provedor de internet. Nossa, enfim, já mexi com bastante coisa. E na sua família tinha algum empreendedor? Aonde veio isso? Quando eu falei com meu irmão, que só pra você ter uma noção, na época, eu tive, em 4 anos, eu tive 15 aumentos salariais. Em 4 anos. Eu tenho isso na minha carteira. E a minha única carteira assinada foi lá, né? Tive a prefeitura e lá.
Era uma empresa de É embalagens? uma indústria. Uma indústria Uma de indústria. embalagens. Hiperroll. Hiperroll, isso. E ela... Apoia a gente aqui, tá? Falei o nome. E existe até hoje. Ele é o único cliente, ele é cliente até hoje. Hoje ele é cliente de TI da empresa. Eu não tenho mais o segmento de TI, mas eu mantenho esse contrato, que ele é meio que uma chave de tudo que nasceu. Procurei o Paulo na época, falei, Paulo, preciso sair. Ele falou, Guilherme, você tá maluco, cara. Minha empresa tá no seu nome, tá na sua mão, você sabe de tudo, da sua rede, eu não consigo deixar você sair e tal. Eu falei, Paulo, mas eu quero empreender. Ele faz o seguinte, eu vou pagar seu salário. Só contando a história do meu salário, eu ganhava R$ 2.200 à época. É como se fosse uns 12 mil, 15 mil reais hoje, né? Baita salário para um menino de 20 anos na época, eu saí lá em 19. Desculpa, em 2009. 18, Eu saí efetivamente em 2019, eu tinha 18 anos, estava fazendo 19. E aí ele falou assim, cara, faz assim, você trabalha meio expediente, eu pago metade do seu salário, só que na PJ, e você vai. E aí ele começou. Comecei o contrato 1, contrato 2, contrato 3, até que eu fui tomado e eu tive que realmente me desligar, e lá virou uma prestação de serviço, que é até hoje, eu tenho um contrato fixo com ele lá, e comecei a fazer a vida do empreendedor, que não começa fácil. Aí fundei uma empresa chamada Voe VoIP, na época, foi meu primeiro business. E aí era meu primeiro projeto, eu peguei a Unimed de fora, como call center. Eu não tinha um sistema, a verdade é essa. Eu fui pra lá, eu lembro que fui pra uma reunião, você faz sistema? Eu falei, faço, tá tudo pronto, não tinha nada. Tive que me virar com o sistema. A plantação durou tipo 48 horas, que era um sistema 24 horas por dia. E aí foi legal, cara. E começou ali, eu comecei a trabalhar com call center. Nisso, em 2012 mais ou menos, eu sinto que só telefonia, que era a parte que precisava saber o que estava acontecendo por trás do telefone, ou seja, não basta só ter um sistema de gravar a ligação e tal, precisa ter um CRM para poder entender o que está acontecendo dentro da ligação. Eu fiz uma fusão eu montei uma outra empresa chamada BNGBS, e aí foi meu primeiro caos de sociedade, né? Então eu tive sócios na época, eu nunca tive sócio. Eu tinha tido um sócio antes, que, enfim, não deu muito certo, aí foi para a segunda sociedade, lá eu tinha 3 sócios. Eu, muito novo, cara, 21 anos de idade, sempre fui muito proativo, acelerado, sabe? Só até hoje você me conhece. O cara não para. Exato. E aí, cara, fiquei lá durante 2 anos, eu lembro que não estava crescendo, eu levei toda a minha empresa para lá e o meu sócio tinha uma outra empresa. E essa fusão foi... Eu levei a minha empresa para fundar uma outra, e o cara tinha meio que um sistema, ele tinha um RP, uma empresa de RP, e eu tinha a voz. Então a gente iria pegar o sistema de RP dele e com a minha voz ia fazer uma empresa nova, né? Só que não foi isso que aconteceu. Totalmente desestruturado. Exato, não foi isso que aconteceu. Eu entrei com a minha empresa e ele continuou com a dele de RP, que era muito grande. Aí, eu trabalhando 2 anos, aceleradíssimo, o negócio não virava, tendo que dividir com 4 pessoas, e os sócios, eles não eram complementares. Eu acho que a sociedade, ela tem que ser complementar. Quando você começa a questionar o teu sócio, cara, não vai dar bom, cara. Vai lá e faz a cisão, que é a melhor coisa. Sim. Né? E aí, eu lembro de um dia, foi fatídico, ele tinha impressora matricial, e ele botou a impressora do lado, assim, e começou a imprimir os boletos dele e as notas fiscais da empresa dele. E aquela merda ficava o dia inteiro. Eu falei, puta que pariu, eu tô aqui ralando em sociedade com o cara. E o cara faturando, sei lá, sei quantas empresas ele faturava na época e tal. Aí falei, fiz a cisão. E aí... E foi numa boa? Não foi numa boa, puta estresse. Nossa, eu fiquei 3 dias, os caras queriam contratar uma empresa pra fazer valuation. Falei, valuation o quê, meu amigo? Eu preciso ir embora, eu tô trabalhando, não dá. Cara, e esse aí ficaram 60 dias naquela discussão. E esse é um problema que eu tenho muito com os meus clientes. Sempre que a gente vai começar o processo, primeiro é o processo de convencimento. Nada do que eu faço dura 1 mês, 2 meses, 3 meses. São anos de preparação, né? E quando a gente começa a falar, não, eu preciso entender seu negócio, fazer o valuation, ver como é que tá a sua contabilidade. Aí o cara falou, não, mas eu não tenho esse tempo todo. Pô, e quanto que vai me custar isso? Eu falei, meu amigo, para fazer um M&A você tem que estar preparado, né? Demora. Você já é acelerado hoje. Imagina com 21 anos, nossa, vendo seus sócios faturando, você precisando fazer a empresa crescer, começando sua vida. Pô, e como cara, você desenrolou isso? Cara, foi na porrada. Eu sempre falo que cisão, cara, não tem jeito. Você tem que tomar partido e você tem que dar um ponto final nela. Tá? Então, assim, já participei depois ajudei vários amigos com cisão e é sempre aquilo. Se você ficar de empurra, não vai. Alguém tem que pôr o pau na mesa, com valor na mesa e falar isso, ou eu pago tanto pra você sair, ou você paga pra me comprar. E ponto. Chega no valor. E, tem até um nome, né? Cláusula shotgun. Exato. Só que por aquele preço. Pensando naquilo na época, não sabia de nada disso. Resumo da ópera, eles não falaram. Eu falei, gente, eu vou embora, eu lembro isso direitinho. Dado um dia, eu desci, falei, gente, ó, tô indo embora. O cara, você não é doido de fazer isso. Eu tô indo embora, eu tô pegando os meus clientes que já eram meus antes de eu entrar. Esse daqui eu acho que tem que ficar comigo, esse aqui não sei o quê. Levantei e fui embora. Aí nisso todos os funcionários me chamaram.
E falaram o seguinte, cara, se você sai da empresa, eu também saio. Eu falei, gente, eu não tenho dinheiro pra pagar vocês. Pô, acho que na época eram 7 funcionários e tal. A empresa tinha 10, 7 veio comigo. Na segunda-feira, todos fizeram uma carta de demissão, pedindo demissão da empresa e começaram a trabalhar comigo na sala do meu advogado, que é menor que essa sala do podcast, todo mundo junto. E ali começa a Smart NX. Né? Então, assim, foi sofrido. Primeiro ano a gente fechou negativo, rodei no meu cheque especial, tinha que pagar funcionário, aquela loucura. Mas para mim foi um baita aprendizado, porque eu tive... eu cresci 3 vezes mais. Né? Então, fundei Smart NX em 2013, com 7 funcionários, 7 comigo, né? E ele pegava os contatos de TI, eu tinha uma mescla entre TI e call center, e fui me desenvolvendo e fui crescendo. Dali em diante, eu dobrei a empresa pelos próximos 10 anos. Todo ano dobrando. Todo ano dobrando. Pra você ter ideia, até eu vender a empresa, eu cresci em média 47%. Uhum. Eu vi as notícias. Exato. No meio do caminho, você fez alguns investimentos também. Você foi anjo da Flapper, né? Sim. Aí foi anjo da Flapper, sou da Investidores VC do Amuri. Uhum. Que mais? Acho que tanta coisa. Esses são co-investimentos que eu faço, né? E como é que você toca esses M&As aí? O que você procura numa empresa? Porque, por exemplo, a gente não atende startups. Uhum. Por quê? Porque eu entendo, eu tenho que focar no que eu sou bom. E é outro mecanismo, né? De crescimento, de aquisição de cliente. Que mudou muito as coisas, né, Dani? Nossa, acho que... Eu lembro que lá em 2017, 2018, época eu fico brincando, época da mandioca do Valuation, né? Pô, eu abri o computador, não sei qual empresa captou 50 milhões com PPT. Empresa tal, 200 milhões, 300 milhões. Eu falei, gente... Onde está esse dinheiro, né? Arruma uns 10 só, tô precisando que eu não entendi um pouco disso, né? E hoje a gente vê, e agora depois de ter passado por M&A, IPO, que a gente vai chegar lá, hoje eu vejo que, cara, existia muita fumaça no passado e hoje as coisas elas estão muito mais sérias e rígidas, né? Uhum. Empresas que dão lucro é sexy. Então, foi em 2020... Que é óbvio, né? Não, em 2020, eu brinco o seguinte também, tá? Eu acho que todo empresário ele deveria expor a sua empresa à venda. Porque para mim foi um mestrado. Busquei um assessor na época e aí começou o processo. Né? Então, minha contabilidade era uma zona. Não é que era uma zona? Contabilidade de empreendedor, pô. Você não sabe, putz, é contábil. Contabilidade mágica. Exato. E assim, e aí você faz lá as mágicas fiscais, né, as contabilidades criativas de um empreendedor, para não sonegar, mas também não tem que seguir a risca a linha do imposto ali e tal. Não, e esse é um grande deal breaker de alguns clientes que a gente pega, porque o cara se preocupa com a empresa, né? Exato. O empreendedor quer saber de volume de cliente. Errado. Só que aqui, cara, se você não olha para imposto... Tá? Eu acho que tem que ver o estágio. Acho que enquanto você tá rampando, beleza. Chega num ponto que você tem que organizar. Senão lascou. Aí sua empresa não... Aí se bobear, você tá pagando imposto errado. Daqui a pouco você tem um business errado. Sim. E outra, você não sabe onde dá margem, você não controla estoque, você não controla cargos e salários, você não Mas é natural, nada. Tá, Dani, cara? Quando eu comecei o processo de venda, cara, eu não sabia o que era EBITDA. De verdade, margem. Meus relatórios gerenciais eram os relatórios do meu jeito, era da cabeça do Guilherme. E funcionou até ali. Mas, assim, 2 coisas me chamam a atenção muito nesse processo. Assim. Primeiro, o aprendizado foi muito grande de 2 maneiras. De ouvir muito. Eu falei com 77 empresas, recebi 3 propostas. Então, assim, é desgastante. E você, assim, tem que estar muito... A empresa tem que estar muito preparada para o momento, cara, porque o CEO eu perdi muito foco nesse processo de venda. Se desgasta muito. É muito relacionamento. E, assim, mas o que eu mais gostei foi tomar as porradas. Cara, eu vi coisas bizarras, assim. Por exemplo, Guilherme, se você dá lucro, por que você não reinveste 100% do seu dinheiro? Eu falei, tá, mas peraí, eu preciso sacar. Não, mas você não pode sacar. Você tem que definir um salário seu de 20 conto e botar dinheiro tudo na companhia. Eu falei, mas minha querida, as coisas não funcionam assim, eu preciso viver e tal. Ela, mas por que você não faz? Eu falei, mas depois eu parei e pensei, cara, mas será que realmente eu poderia deixar de sacar menos e investir? Será que risco-retorno compensa? Então você vai tomando umas porradas assim. Por exemplo, o cara falou, se eu te der 10 milhões de reais, você faz o que com isso agora? Eu não sabia responder, pô. Os fontes. Exato. Que é a base do valor. Exato. Por que você está querendo vender a empresa? Isso eu sabia mais ou menos responder e tal, porque na prática eu não vendi meu business, tá? Foi assim, de verdade. Eu era dono 100%
no meu business. Eu tava com ele na época, sei lá, 10, 12 anos. Business incrível. Cara, margens Crescendo. maravilhosas. Não tinha sócio. Então, cara, pensa na margem que eu tinha. Só que eu nunca tive chefe. Eu queria algo muito grande. E quero algo muito grande. Então eu fui para me expor mesmo, né? E aí, das 3 propostas... Muito engraçadas as propostas. Tem gente que faz cada coisa, né, cara? Não, e eu só quero voltar num ponto, porque a gente atende também algumas multinacionais e às vezes o CEO é a primeira vez que ele está participando de um processo de M&A organizado. Sim. Né? Porque o que a gente faz é um processo como fabricação. Primeiro, matéria-prima, eu tenho que reduzir desperdício, eu tenho que otimizar a energia, eu tenho que fazer da melhor forma para o produto não ter problema. É igualzinho um processo de estruturação do M&A. Aí a gente fala, qual que é o seu package de M&A? O que é isso? O que eu compro, quanto eu compro, qual que é o meu valuation mínimo, qual que é o meu valuation máximo, qual que é a minha tese de investimento que eu estou buscando e por isso vai ter como target essa empresa. Então tem um trabalho que a gente faz antes de backstage. Né? Então a gente entende faz a tese. E é mercado também, né? Sim. Entende a tese, entende a complementariedade, monta esse pacotinho de M&A, porque, como você falou aí, você falou com 77 e recebeu 3 propostas. Quando a gente está no lado comprador, a gente às vezes analisa 100, 120 empresas. Aí dessas 120 a gente gosta de 10, 12, a gente aborda as 12 e às vezes dá certo com uma. Às vezes. Eu falo sempre isso. O M&A foi uma coisa que foi feita para não dar certo. De vez em quando o comprador quer muito e o vendedor quer muito, dá certo. Né? E aí a gente... Tem que estar preparado para ouvir, né? Porque, cara, é como se você estivesse vendendo seu filho, né? A empresa que você criou ali. Né? Você viu o bebê nascer, né? E você leva, e umas propostas, você leva pro coração algumas propostas. Claro. Aí, então a gente faz tudo isso, o CEO quer participar de todas as reuniões. Eu falei, cara, não faz o menor sentido. Também. Você tem que sentar eu quero lá falar da minha empresa, você não sabe falar como você falar. Imagina, cara. E quando na realidade é frio, né? Você tá analisando o número, o comprador ele tem que analisar o número e você tem que aprender isso. Isso eu aprendi depois com o tempo, né? Olha só que interessante, se você ler o livro da história da XP, no livro o Benchimol conta como foi a negociação com o Itaú. Pô, o Itaú é um dos bancos que mais fez M&As bem-sucedidos. Sim. E você sabia que o Itaú tinha advisor? Sério? Ele conta na história que ele estava negociando com o advisor. Sim, procura lá. Que legal, cara. Ele tinha advisor, que ele estava negociando com o advisor, aí não sei o que aconteceu na reunião, teve um estresse, o advisor levantou e foi embora. Aí o Benchimol foi atrás dele no elevador e voltou ele para a mesa. Então, quer dizer, se os maiores banqueiros de investimento do Brasil têm advisor, você acha que você não precisa? Precisa, não. Fazer um processo em advisor... O Rubens Ometo também, né? Ele fala que ele não faz um deal sem o advisor, porque ele garante que a estratégia que ele montou vai ser seguida. E a emoção dele, ele só chega na mesa depois que chegou e de verdade, do que ele propôs. Porque o rito é muito grande. Pô, contrato, é estressante. O meu contrato meu contrato para assinar, né? Cara, eu saí do escritório 5h30 da manhã. Entrou na reunião, acho que 3 horas da tarde e durou, varou a noite, porque eles precisavam fazer isso com velocidade na época. E 3 caras um lado, 3 caras do outro. E tem uma coisa que é a seguinte, cara. Empreendedor, ele é raiz. Então, muitas das vezes, cara, ele passa por cima de algumas condições que o comprador às vezes quer fazer, e o advisor segura. Fala, cara, não, você tem que botar essa cláusula aqui, porque vai que ele te paga. Não, mas ele vai... Então, assim, tem uma série de informações que é super importante, e o advisor, o papel dele é garantir que tudo dê certo, para os dois lados, inclusive, né? Então, eu também recomendo. O deal tem que ser bom também pro comprador, senão você vai ter problema como vendedor. E eu colocaria, assim, de novo, eu colocaria a minha empresa à venda até para você receber as críticas e saber o que tá errado. O próprio advisor já vai falar isso para você, falar, cara, tá errado aqui, tá errado ali. Então, assim, eu acho super importante você ir ao mercado com uma empresa competente. Isso é... Vários clientes meus, inclusive uns já vieram gravar comigo, eles falam assim, cara, foi uma MBA intensiva... Putz. Eu aprendi demais e, cara, eu sou outra pessoa, outro empresário depois de ter participado do M&A com você. E eu falo isso também para o pessoal que trabalha comigo. Pra você conseguir fazer um M&A sozinho, você precisa pelo menos de 10 anos de estrada.
Porque você Imagina. precisa saber de negócio, de tributo, de Contrato. valuation, de contrato, de negociação, de imposto de renda de ganho de capital, de todos os mecanismos que tem o M&A, cash Pensar in, que vai dar cash out, earnout, escrow, diligência, lidar com advogado. Então, assim, cara, são 10 anos para você estar pronto só fazendo M&A para você dizer que você sabe fazer. Exato. Não, e se você não bem transparente com você, se eu não tivesse muito bem apoiado juridicamente, o meu M&A teria dado merda. Como deu merda e como eu estava, e como foi feito por uma equipe muito competente, eu falo isso, pessoal bem competente. Cara, na hora que deu merda, tinha lá a cláusula que me salvava e foi essa cláusula que eu resolvi. E se não tem essa cláusula, eu tava lascado. Eu só quero voltar na pergunta. O que você procura quando você vai comprar uma empresa? Que você fez vários investimentos? Então eu demorei a entender isso, né? Hoje, o que eu fiz? Eu fundei a GHJ Capital. Então, basicamente, eu criei... Na minha tese é um pouco diferente agora, né? Eu fundei 2 empresas do zero. A Smart NX, a Ucred. Não, 3. 3 do zero. Mas há mais tempo a Smart NX é o Ucred. Então, eu tinha essa cabeça de, putz, tudo é bootstrap. E todas elas são bootstrap, tá? Nenhuma delas tem fundo e tal. Então, eu comecei a olhar e falei assim, cara, eu preciso ter um CAC menor. Então, a GHJ Capital nasce para empresas correlatadas. Então, por exemplo, lá eu tenho a Smart, que é a empresa principal. A Nefex é um braço que faz um tipo de produto, mas que vende para os clientes da Smart. Então eu consigo levar numa mesma viagem, numa mesma rota, posso vender Smart, posso vender Nefex. Que é o mesmo que acontece com a eMarket que eu comprei no passado. Então a eMarket hoje é uma empresa de marketing, né? Growth, só que todos os meus projetos de Smart partem por tração. E muitas vezes eu tinha um problema que o cara configurava o ads dele errado e tipo, o meu produto não dava ROI. Então, putz, vamos trazer então uma empresa de marketing então, para cuidar disso daí. Só que todas BUs separadas. Então hoje eu busco empresas que dão lucro. Primeiro ponto, super importante, que já tem gente lá para tocar competente. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é conhecer o CEO da empresa. Falar, cara, tem competência? Porque meu tempo é escasso. Eu pegar uma empresa para eu ter que ficar lá, eu posso doar a parte da estratégia, mas tocar o bumbo não dá para fazer tocar o bumbo de 5 companhias. Então eu avalio, cara, tem um CEO competente lá? Tem. É uma empresa que faz sentido para o meu ecossistema, vai me diminuir CAC, nas mesas que eu estou rodando, eu posso vender esse tipo de produto? Sim. Aí eu começo a fazer a análise. Basicamente é isso que eu faço em GHJ Capital. Então, eu tenho só a única que não é do mercado do meu ecossistema mesmo, é a Ucred, que é do mercado imobiliário. Que aí é um outro deal que bem interessante, tive sócio também, tem todo um rolê. Legal. Bem, voltando à história da Smart NX, você começou o processo estruturado de venda, falou 2 com anos. 77... É isso aí. Meu amigo, eu falo que 2 anos. você, para fazer Muitas noites sem dormir. tem que ter estômago. Não é só ser bom, não. Você Cara, tem que toma aguentar o cuidado, tranco. gente. Assim, você perde muito foco da empresa. Eu comecei a fazer uma M&A e cresci 45%. Desde então, cara, eu não consegui fazer esse resultado. Porque você tira foco. Você tem que tomar muito cuidado. Por isso que Sua você tem que ter um empresa bom estar muito advisor. estruturada, exatamente. Você tem que achar um bom advisor para poder dividir a massa contigo. Porque, cara, é muita reunião intensiva. E você tem que estar estruturado dentro de casa para você poder participar desse processo. Sim. E mente aberta. É isso aí. E aí você falou que o 77 recebeu 3 propostas. Me fala como é que foi receber essas propostas, como é que foi diligência, como é que tem alguma história tensa dessa negociação aí, tem alguma história engraçada? Não, acho que... O escritório marcou muito, né? Sair 5 horas da manhã do escritório. Uma coisa que marcou muito. Que pra mim hoje é normal. Do diligence, eu não sabia nem que era isso. Pô, parabéns pro meu time financeiro. O negócio é pesado, hein? Meu Deus do céu. E complexo. Caçando um documento de 5 anos atrás que não tinha. E abre pasta. Mas não tem uma história legal, não. Acho que o pior... depois do deal tem muita coisa. Mas antes do deal, acho que ocorreu natural. Escolhi uma das 3 propostas. Avaliei bastante. Uma era de um concorrente meu e ele tentou me comprar. Não veio bem. A outra era de uma empresa que eu não acreditava no formato dela, como companhia. E a outra meio que alinhava comigo pro propósito dela, que era um propósito maior. Que era uma holding que comprava outras empresas que davam lucro. E aí, pra mim, ali foi uma aula. Fiquei puta tesão de ir e tal, com um processo maior. Aí, enfim... Depois que eu entrei, tinha um outro processo, posso te contar daqui a pouco. Mas história não tem muito, mas fluiu bem. O problema começou a acontecer no dia 2 depois da venda. Aí veio o problema.
E foi uma fusão, certo? Ele comprou 100%. Comprou 100%. Mas você foi junto? Fui junto. Então foi uma acqui-hire, certo? Exato, e eu tinha um earnout de 3 anos. Então, basicamente, ele me pagava 50% na entrada, com ações. A gente foi listado em Nasdaq. Né? Exato. Então, na prática, ele me comprou com ações, né? Então, ele já era aberto? Não era. E aí então começou o BO. Aí começou o BO. Então, beleza. Ele falou assim, olha, um belo de um dia ele me chama, já estava tudo fechado, ele ia pagar os 50% em dinheiro, né? Então, ele ia dar uma entrada, tinha uns 3 anos para poder pagar os 50%, né? Ele falou, cara, vou fazer diferente agora. Eu vou te dar ações, nós vamos listar em Nasdaq. Eu falei, pô, que legal, animal. Vou lá tocar o caralho, vou poder, é possível, não sei o quê. Vamos começar o processo, não sei o quê, para uma SPAC. Que é SPAC, bicho? Né? Vai, Guilherme, pesquisar o que é SPAC e tal. Depois da pandemia, na época da pandemia, ficou famoso, né? SPAC. Exato, cara. E assim, eu acho que ali na listagem, primeiro que ficaram me enrolando, né? Vai listar mês que vem. Você participou dos roadshows ou não? Do SPAC, não. O SPAC selecionou eles e aí já começaram a fazer o processo. Mas eu não... A única reunião que eu participei foi o roadshow que eles fizeram da própria empresa para os investidores. E se eu estava na reunião, por acaso, eles quisessem perguntar alguma coisa para uma das empresas investidas. Mas o processo foi 100% conduzido por eles. Eu cheguei em Nova York e já estava tudo organizado para listagem. E aí começou o problema, porque no meu contrato tinha earnout, certo? Só que esse earnout, ele pagava múltiplos do meu lucro. Então, não, múltiplos da minha EBITDA. Então, o que eu fiz? Eu tirei todo o meu salário da companhia. Óbvio, vamos aumentar o EBITDA. E vivi da física cash burn durante 2 anos. Então, tu imagina a grana que eu gastei. Demorei 10 anos para juntar a grana. E, putz, listar. Aí, de repente, eu tava começando o quê? Queimar a caixa. E eu sou uma pessoa incomodada. Quando eu não guardo dinheiro, você imagina, eu tô 10 anos, aquela cabecinha ali humilde. Todo mês tem que guardar um pouquinho. Todo mês. E do nada, saca. E saca na pressão. Não, deve ser desesperador. Não, né? porque assim, você imagina que vendi minha empresa. Putz, tem uma puta grana pra receber. Então eu posso fazer algumas coisas a mais que eu não fazia. E aí foi bem desesperador, porque eles ficaram me enrolando pra listagem. E aí listou. Eu falei, putz, nossa, eu lembro que a minha esposa fez um bolo pra mim. Agora o Guilherme vai acalmar. Agora eu vou receber, porque eu ia receber na listagem, eu ia receber, né, as minhas ações e eu ia receber uma antecipação do meu earnout. Putz, eu já ia acalmar. Porque você pensa que eu não tinha recebido R$1. Eu não tinha recebido R$1. Eu falei, tem que ter estômago, hein? Cara, foi muito maluco, bicho. E aí, quando lista, eu lembro que tava lá em Nova York. Aí tem histórias legais. Putz, comemorando, né? Nasdaq, chorei. Putz, mas assim, muito bom, cara. Assim, é uma emoção muito forte. É muito legal a experiência de estar ao vivo. Nossa, foi animal, assim. Fechar, sininho. Putz, foi animal. Um momento super emocionante. Assim, muito feliz em ter participado daquilo. Por você pisar onde Jeff Bezos pisou, velho. E passa o filme, né? Puta filme, foi isso, né? Já fiz uma postagem, né? Que eu fiz do zero IPO, né? Foi o que aconteceu comigo. Só que já em Nova York, comemorando de noite, só que eu percebi que o CEO da companhia foi embora. Falei, putz, o cara que abre Nasdaq. Esse cara tinha que estar pelo menos uma semana tomando vinho aqui, descansando e tal. E aí começou o BO, cara. A perspectiva de valor não aconteceu. Então, assim, o SPAC tinha um número. Porque eu acho que também eles deram um azar, sabe, Dani? Porque eles abriram num momento, cara, que os juros nos Estados Unidos estavam 5%. O cara, o americano, ele vai pra bolsa porque ele não tem onde ganhar e investir. Ele não tem lá um fundo igual a gente tem aqui que paga 2%, 1%. Ele não tem isso lá. Isso pra ele é uma utopia. Então, pra ele poder ganhar dinheiro, exato, ele tem que ir pro equity. E é assim, por isso que a bolsa lá é muito forte. Só que, putz, tava num momento que a bolsa tava desacelerando. E, pô, ninguém tava abrindo a IPO, os caras abriram. Ainda mais de SPAC. Exato. Então, os caras abriram, foi um IPO, assim, acho que eles esperavam um valor maior, tá? E acho que esse valor não aconteceu e aí começou os problemas. Mas eu acho assim, Gui, a listagem é igual... É um M&A, ponto. Não, e é muito mais complexo, inclusive. Digamos que sim, né? Porque você tem toda a parte burocrática, você o tem Deloitte, pagar não sei o quê. Muito caro. Ele tem que pagar o coordenador, os coordenadores contratados, etc, etc. Não, eu acho que ele está em Nasdaq, que hoje é papo de $10 milhões, eu acho. Uma listagem. Não, eu acho que é mais até. Não sei. É mais, vai ser pra montar toda a estrutura, eu acho que no mínimo, tá? Bem, pesado, eu tenho...
Eu tenho meus parâmetros aqui do Brasil, quando eu trabalhava em banco, né? Mas é um M&A. E, às vezes, você ter a pressão de fazer o M&A faz com que você faça mal. E aí entra de novo na questão da preparação e, às vezes, o advisor tem que dar a notícia triste. E várias vezes aconteceu. Teve um caso clássico, cara, de uma empresa que a gente assessorou no interior de São Paulo. Eles estavam vendendo para um fundo de private equity, um fundo listado. Os caras só faziam M&A. E eles começaram umas negociações de contrato que eu falava, não assina esse contrato. Não assina. Não tá bom para você. Esses caras só fazem M&A. Você tá fazendo o seu primeiro. Num ano eles fazem 50. Não tem como você ser melhor que eles. Impossível. E eu, como advisor, falava, não faz, não faz, não faz. O empreendedor se acha Superman de vez em quando. A verdade é essa. No final, ele fez, não recebeu o earnout, virou um processo. Eles estão brigando. Putz. Mas é a mesma coisa quando você vai listar. E quando acontece, tá, gente? Assim, você tem que pensar em todos os cenários que vai dar merda. Sim. Por isso que é papel de vocês resolver isso pra gente. Por isso que eu falo, o M&A... os problemas que podem acontecer, o M&A lógico. O M&A, ele tem que estar sempre no radar, ele tem que ser uma opção. É a mesma coisa da listagem. É uma opção. Mas quando você tem a obrigação aí começa a falar mais o desespero do que, de fato, se faz sentido a listagem. Eu acho que foi o que aconteceu, né? Fora isso, veio o cenário macro, fora isso, secou liquidez no mercado. Então, assim, essa pressão de fazer já te complica demais numa negociação. E aí, listou, e o que aconteceu depois? Não recebi. Tão simples quanto isso. Muito bom, cara. Assim, mas aí foi um problema. Pô, essa viagem dos Estados Unidos ficou cara, hein, meu? Pra você tocar esse sino. Nem me fala, cara. Aí foi um caos na minha vida. Eu surtei, cara, porque você programa toda uma situação. Eu tinha feito aquisição de coisas. Eu sou aquele cara chato, que sabe aquele cara que não vai atrasar uma vírgula, nunca trazer um pagamento, cara. Eu deixo de pagar minhas coisas, eu deixo de viver. E aí o trem ficou feio pro meu lado, porque aí os caras eram dono da companhia. E aí foi um processo bem desgastante. Bem desgastante. A empresa começou a diminuir de tamanho não. Perder a alavancagem de crescimento. No ano que eu vendi, eu cresci, sei lá, 22%. Porra, eu cresci a 45%. Entende? E aí, poxa, o processo da venda cultural, todo mundo achando que eu tava turbinado de grana. Cara, Nasdaq. Não, falta da Nasdaq. Esse cara tá nadando. Meu funcionário achou isso, meu colaborador achou isso. Então, perdeu muita cultura interna da empresa. Eles acharam que eu ia sair do business. Então, foi muito aprendizado, assim, sabe? E isso não estava muito alinhado com o meu time. E aí, eu também... E eles fizeram... E o que aconteceu também? Quando eles fizeram a compra, eu falei, preciso mudar um pouco o jogo. E o play do crescimento do earnout, ele estava vindo com aquisição. Então, eu tive que estudar... comprar a empresa. Então eu falei, puxa, eu vendi a minha e agora eu vou comprar. E foi super legal. Eu montei uma tese bem bacana para poder comprar empresas menores do que eu. Bati no mercado, tinha fechado 3 dias. Imagina se eu tivesse assinado o contrato com aqueles caras. Contando com o dinheiro que ia vir da bolsa e tal. Mas também foi um baita aprendizado. Aí, enfim, e aí deu tudo errado. Os projetos de não adquirir ninguém. E entrei num play de pegar minha empresa de volta. Porque a pior coisa que tem para o empreendedor é ele se sentir fechado. E acho que foi isso que fez eu me desgastar. Porque eu tinha empresa, mas não tinha. Então, tinha 51% estava no nome dos caras. Então, eles mandavam no business, né? Mas, beleza, não pagou. Mas aí começa a lei trabalhista. Desculpa, a lei brasileira. Tem quem manda eles. E aí, putz, mas eu não posso fazer. E aí começou o imbróglio maluco. E começou a briga ali entre eu e ele e tal. Falei, cara, cheguei num ponto, eu lembro isso direitinho, cara. E isso tem 2 anos. Não tinha dinheiro pra pagar meu cartão de crédito, porra. Eu liguei lá, olha a situação, eu ligar pro meu comprador e falei assim, cara, eu preciso sacar do meu caixa, que é meu, que você não pagou R$1, pra eu poder pagar meu cartão de crédito. Isso me surtou, cara. Isso me surtou de uma maneira... E eles estão listados ainda, né? Aqui atrás, tá o gráfico deles. Exato, só. Mas não tem nada pra falar mais. Refinitiv, se você quiser me apoiar, tá? Aceito. E tá ali, ó. Depois vocês procuram pelo ticker e vê o que foi essa... Eu não quero falar destruição, que é a palavra forte, mas essa perda de valor, né? Eu acho que destruição de valor. Quando você é honesto, Dani, eu sempre falo, cara, tudo volta. Então, cara, eu fui muito honesto. Deu muita briga, deu muita confusão. E aí, de novo, tá? Como você recomprou? E o que acontece? Aí, quando a gente fala assim, o empreendedor ele tem a mania de quê? Fazer as coisas sozinho.
Então eu fui lá sozinho, tá? Não chamei um advogado competente à época e tentei negociar a minha recompra. Óbvio Cara, que não ia dar certo. Fiquei 7 meses tentando fazer isso com os caras e não deu certo. Aí eu lembro que eu tenho hoje um conselheiro, gosto muito dele, falou, cara, eu tenho 3 advogados aqui pra você. Um que cobrou, sei lá, 30% do preço, esse aqui 66, esse aqui é o pica, caro pra caralho. Mas resolve. Eu falei, economia porca? Eu falei, não vou economizar a minha vida, né? Aí, putz, peguei um judeu. Rapaz, em 1 mês e meio a empresa estava no meu nome. Advisor? 1 mês e meio. 1 mês e meio. Eu lembro que ele ensinou comigo e falou assim, cara, só vou te fazer um pedido. Não atende mais eles. Só fala comigo. E assim eu fiz. Cara, Segui, esse acabou. cara é o advisor raiz. Acabou. 1 mês e meio, a empresa de volta no meu nome. E aí, cara, aí fluiu bem. Aí nisso eles receberam, cara, um aporte bem bacana. E aí me ligaram, putz, realmente acabou mesmo, acabou e tal. E aí, cara, fluiu super bem. Eu posso falar que no final eles foram super corretos comigo, cumpriram com todo o combinado. Pagaram tudo certinho, resolveram, passaram a empresa de volta pro meu nome, enfim. Mas até isso se resolver, cara, foi um frio na barriga. E aí o mais engraçado é que nesse ano, isso foi ano passado, eu peguei a minha empresa assinada, resolvida em março de 25. Recebeu a chave de volta. Recebi a chave de volta. E aí eu volto a readquirir meu time, volto a ser... Aí eu volto a ser aquele cara com brilho no olho. Peguei a GHJ, criei a GHJ Capital. No meio desse caminho, eu tinha uma outra empresa que eu investia, que era a Elevate, que eu vendi ela. Então, eu saí de um cenário maluco, tipo, em crise, e me organizei novamente em vida financeira, e montei a GHJ Capital, recebi pela Elevate. E agora eu tenho cabeça para continuar olhando para frente, sabe? Uhum. Bem legal, assim. E você vai fazer outros M&As? Dani, então, eu fui assediado recentemente, né, pra ver se alguém queria olhar de novo a Smart. Eu agora tô com uma cabeça um pouco mais focada em entender, me explorar quais são os meus limites, né? Então eu organizei a GHJ Capital, montei um centro de serviço compartilhado. Então, qual que é a minha mente hoje? Bom, deixa eu entender qual é o potencial e o quanto eu consigo fazer isso em cultura de mais empresas. Então eu peguei o CSC, trouxe para lá. Então tudo que eu tenho de coisa que eu tenho, de método que eu fiz em Smart, do 0 a milhões em receita, eu tenho aplicado nessas empresas. E eu estou entendendo como é que elas estão respondendo. E está sendo uma aula para mim, porque eu tenho empresa que está faturando 7 milhões por ano, tem empresa que está faturando 20 milhões por ano, e tem empresa que está faturando 50. Então, assim, e você vê os graus de maturidade. Cada um tem um CEO. Cada um tem um CEO, todas elas têm um CEO tocando a operação. E você fica no board. Eu fico no board, a gente faz uma reunião mensal com eles. E para mim está sendo uma aula gigante. Então, adquirir agora não, justamente por questão de foco. Tá? Bate na porta sempre, você sempre vê umas oportunidades e fica, nossa, achei o próximo Uber, né? A empresa tem dessa cabeça. Mas eu tô me segurando um pouco porque eu acho que estruturar e organizar também. Eu não consigo entrar num negócio de corpo e alma, isso que eu não possa realmente vivenciar 100%. E eu tenho uma regra. E essa é uma característica sua, cara. Exato. Você é muito intenso. Exato. Muito intenso. Tanto que eu tenho uma falo regra. Isso pra todo mundo. O Gui vai conquistar o mundo, ou você vou parar no farol um dia, ele vai estar lá jogando, fazendo malabares. Porque o cara vive sempre no extremo. E eu acho... Cara, eu gosto muito de estar com você também por causa disso. Tipo, coisa simples. Vamos no restaurante. Cara, vou pegar uma mesa, vamos tomar vinho, vamos... E você vive muito nos extremos. Intenso, né? Ou você vai conquistar o mundo, ou um dia você vai cansar e falar, eu vou pro outro extremo agora. Aí vou chegar no farol, o Gui vai estar lá jogando... Pro campo, pro meu sítio, cortar grama. E eu acho isso muito legal de você. Mas esse ano, por exemplo, é uma coisa que eu tô me cobrando mais, cara. Cuidar da minha saúde. Porque nessa jornada você esquece de você, cara. Você esquece de se cuidar. E eu sou de longe uma pessoa que cuido certo. Você sabe isso, a gente estava conversando outro dia sobre treinar um pouco mais. Sim. E tal. É uma coisa que a gente não pode negligenciar, porque o tempo passa. Falha. Exatamente, o tempo passa e você deixa pra lá. Outra característica da empresa também é o seguinte: eu só compro o controle. Então, todas as minhas empresas eu tenho mais de 50%. Você já tem seu package de M&A. Já tenho. Eu só compro o controle, só se eu tiver 50%. Eu não entro no business. Porque isso é uma... Traumatizou. Traumatizei. Não, mas eu acho que chega num momento também, Dani, alguém tem que ter Minerva. Esse negócio, porque muitas sociedades trancam, porque o cara tem 20, 24, cada um com 25%. Ninguém vira mais um jogo político do que de decisão. Bicho, aí, cara, né? é um rolo, né? As decisões não andam, a empresa fica travada. Eu recomendo que se você for comprar alguma pessoa, eu acho que tem que ser controle. Na minha visão, porque eu também só compro empresa que dá lucro e margem. Então,
É outro play. E como você mantém esse cara motivado, cara? Porque, Cara, assim... o CEO... Porque eu falo isso, o eu tenho M&A meu... é complexo, mas muito mais complexo é a integração. Eu tenho uma coisa que chama de programa PMS na Smart, Programa de Meritocracia da Smart NX. Então, todo CEO meu, ele participa de um vesting e ele tem equity da empresa. Então, ele pode ser dono da companhia. Não dá espaço ele entregar um resultado. Então, eu já alinho aqueles caras como meu sócio. Então, hoje na Smart, por exemplo, eu tenho 3 sócios. 4 sócios lá. Que vieram comigo carreira. E assim, cuidam de olho fechado. Hoje eu não sei a senha do meu banco de dados. E eu não sei quanto eu pago de luz na Smart. Porque eu tenho uma CFO que está comigo há 10 anos e ela domina e controla isso. Que é outra coisa que o empreendedor tem que fazer também. Saber atribuir, né? A maioria não sabe. Que é concentrar tudo em si e acha que vai dar conta. Não, e eu vejo muito gente. também... É um play de gente. Eu vejo muito... O cara investe muito no negócio desse. Ele quer a melhor máquina, quer o melhor software. Mas o financeiro... sei lá, ele bota a mulher dele de confiança. No início a minha foi no início, mas a primeira oportunidade que eu tive eu tirei, porque não dá. Não dá, tem cara. Que ser profissional. Exatamente. E hoje o mundo é muito complexo para você não ter um especialista, né? Exato. Tocando a área financeira. E aí a empresa cresce e a própria limitação que você tem das pessoas do back-office evita que você cresça mais. Exato. Ou que você economize caixa, ou que você tenha uma economia de despesa. Então, assim, você tem que ter as pessoas certas. Às vezes você acha que você está lucrando, não está. Se você está usando uma linha errada de imposto lá, por exemplo, que você pode ter um risco lascado, e é isso, né? No final a empresa não está criando ativo, está criando passivo, né? Exato. E listar de novo. Cara, você sabe o que eu penso, tá? Eu acho que foi eu acho que GHJ Capital, se eu colocar isso numa listagem em 5 anos, é uma das coisas que eu penso em fazer. Primeiro, eu coloquei alguns ranges. Eu sou o cara das metas. Eu sempre me organizo. Aprendi isso muito com o Mariano, da Vetex, cara, que ele fala uma coisa: você tem que declarar seu futuro. E essa declaração de futuro, ela tem que ser no mínimo 5 anos. Então, você tem que se alinhar com o seu time. Então, todas as minhas empresas hoje são declaradas o futuro delas dos 5 anos. Eu falo para onde eu vou e como eu vou. Então, todo ano eu solto a minha declaração dos próximos 5 anos. Isso ajuda muito a você olhar de perspectiva de futuro. Se eu olho para os próximos 5 anos, não vejo isso. Eu acho que eu não tenho tamanho, enfim, para isso. Mas, se eu esticar um pouco mais, talvez. Mas, para mim, tem que ter um propósito. Não é para listar por listar. Também acho que até vender a empresa hoje, assim, várias pessoas, ao crédito, por exemplo, é super assediada para receber aporte. Né? Mas eu falo assim, se eu não tiver... Exato. Se eu não tiver propósito para esse dinheiro, não. Muitas vezes é melhor, inclusive, a pessoa até conversar com o próprio advisor para entender, às vezes é melhor tomar dívida do que buscar grana. Então, acho que tem que saber, até um advisor ajuda muito isso. Então, cara, o que é esse propósito? Quanto é que você precisa? E às vezes Vamos o cara racionalizar esse plano de negócio. Exato, porque muitas vezes você fala assim, eu quero crescer, mas quanto? Quanto você não sabe seu CAC? Você sabe seu LTV? E a galera não sabe. Não, e assim... Quando a gente está fazendo o valuation da empresa, às vezes o cara tem uma expectativa de crescimento e aí eu faço a conta do investimento em capital de giro para ele. O PPT aceita tudo, né? Você tem noção, por exemplo, para você crescer o que você quer, você vai ter que botar X milhões na companhia. Ele falou, imagina, eu faço isso com menos. Não, porque você tem fornecedor, estoque, você tem contas a receber. Imagina você um cara que lida com estoque, por exemplo. Exatamente. Então, assim, você tem que fazer o plano estruturado. E essa é uma vantagem, não só do advisor, e do processo de valuation, né? Você entender, fala, tá bom, eu vou precisar de tudo isso de dinheiro, é melhor então pegar uma dívida aqui primeiro, ou eu reduzir o tamanho do crescimento para crescer gerando caixa, estruturado. Exato. Né? E outra coisa que o advisor ajuda muito também é porque, às vezes, o cara tem que entender que ele vai ter um sócio que tem um compliance diferente do dele. Então, ele tem que estar preparado para isso também e botar isso na conta. Porque eu vou receber aporte, mas ele vai ser cobrado. Então, assim, acho que tem toda uma análise. É por isso que você tem que... Tem que ser pé no chão. Tem que fazer sentido. Exatamente. Trazer sócio para a mesa. Esse dinheiro ele tem que fazer sentido. Ele realmente tem que acontecer, porque senão você pode tomar uma dívida, você pode não acontecer. Então, você tem que estar muito preparado para o que você quer. Por isso que hoje eu brinco que as empresas elas não estão preparadas. A hora que eu sentir que ela está preparada, aí sim eu penso em acelerar. E vai para um mercado completamente diferente, né? Vou. Foi com mestrado, doutorado, né? Agora... Não, eu ajudo muitas pessoas hoje em dia, né? Muitos amigos conversam comigo sobre M&A. Então, acabou que eu fiz o da Smart, recomprei. A Elevate eu vendi, realmente, propriamente dita. E aí já conversei com vários... Então, você conversa muito mais preparado. Já sei hoje o que é uma opção de compra, já sei o que é o contrato, já sei o que é um drag alone. Então, você já entende mais os conceitos, né?
os termos técnicos da turma aí. Legal. Gui, muito, muito obrigado. Eu não sei se você quer passar aí os contatos das empresas, o seu, rede social. Basicamente, pode me seguir no LinkedIn, Guilherme Honório, no Instagram, Guilherme HOJF e GHJ Capital. Lá tem ghj.capital, lá tem a minha história, tem as empresas que eu tenho, tá tudo lá registradinho lá. Se você quer oferecer a companhia pro Gui, já vem preparado. Já tenho forms lá. Gui, brigadão, irmão. Tamo junto, obrigado a caneca é o pelo convite, presente. Obrigado. Foi, assim, muito legal gravar com você, porque primeiro eu gosto de você pra caramba, você é um cara divertidíssimo e eu tenho certeza, cara, que a sua trajetória é só de sucesso, cara. Tamo junto. Conta comigo, Com irmão. certeza. Obrigado. Valeu.